Eu jogo lá no YouTube. Então, bora lá. Jarinha, aqui é de boa. Hoje é uma aulinha bem introdutória, depois eu passo o exercício aqui. Expliquei lá mais ou menos lá na sala, aqui na sala, foi o quê? A gente vai iniciar um assunto para chegar mais lá na frente, que vai conectar com os assuntos do Enem. Exemplo básico. Aqui a gente vai estudar sobre número atômico, elementos, você vai entender algumas coisinhas básicas, no Enem não cobra isso. Só que você, para resolver um assunto lá na frente de uma estequiometria, você tem que saber uma base, por que aquela reação daquele jeito. O que eu falei com os meninos da segunda série? A ideia é você olhar para um exercício e não ter medo dele mais. Falar assim, não, eu entendi o que está acontecendo aqui. Se oxidou é porque perdeu elétrons, reduziu porque ganhou elétron. Aí isso aqui está ligado com isso porque é ligação iônica. É entender mesmo. A ideia dessas aulas é para você entender. Não é só fazer rápido, igual a gente já faz aqui, porque tem que prazo, tem prova, não, nada disso. Cara, que é de boa. Primeira aula é entender sobre estrutura atômica. Eu acredito que você já sabe que é o quê? Todo átomo, ele tem um núcleo. Essa é a representatividade que a gente usa no ensino médio. E nesse núcleo dele, eu tenho prótons e nêutrons. Essa é a representação do átomo. Aí onde vem o diferencial? Os prótons têm carga positiva. E os nêutrons não têm carga, ele não possui carga, é zero. E na eletrosfera, você tem um elétron, que é carga de sinal negativo. Então, o que significa isso aqui? Quando a gente estiver falando de química, a gente vai sempre estar rodeando em cima de prótons e elétrons. Em resumo, química é em cima dos dois, sim, em cima do átomo. Física, você estuda um pedaço do átomo, depois você estuda um outro tipo de fenômeno, é um pouco diferente. E tanto isso aqui é válido na química, quanto você vai ver na física lá em eletrostática. Eu não sei se você está estudando com o Lucas isso, mas talvez vai estudar. Que é estudo de carga elétrica em repouso e tal. Ano passado a gente estudou, não sei se você lembra. É a mesma ideia. Então, em todo átomo ele é composto de carga de prótons, carga positiva, nêutron não tem carga e elétron tem carga negativa. Fechou. Agora, seguindo, o que nos interessa na química aqui? O elemento químico, eu representei ele como X, mas quando você tem a tabela periódica, você tem lá vários elementos químicos. E na tabela periódica, a gente tem a letra A, que é a massa, e o Z, que é o número atômico. Essa é a representação genérica que a galera usa em qualquer livro. Qualquer livro que você for estudar. Ou um vestibular que você for fazer, o cara vai colocar lá talvez um elemento genérico para você usar os dados aí para você resolver. O A sempre vai ser a massa e o Z é o número atômico. Tanto que eu já trouxe aqui, ó, Z é o número atômico. É o que indica a quantidade de prótons que tem lá no núcleo do meu átomo. E o A é a massa, que é igual está escrito ali. O que é o A? É a massa, que é a junção de prótons e nêutrons lá no núcleo do meu átomo. Somente isso. Bem tranquilo. Perguntas? Não, né? Então, toda vez que eu tiver o Z, que é o número atômico, ele vai ser igual à quantidade de prótons. Z é a quantidade de prótons. Fechou. E aqui do outro lado, o que a gente tem? O A, igual eu falei para você, que é a massa. O que é a massa? É a junção de prótons mais nêutrons. O prótons representa carga negativa, os nêutrons não têm carga. Os dois estão no núcleo. Então, tudo que dá massa na nossa vida é a junção de prótons mais nêutrons. Só isso. E aí aqui tem uma exemplificação bem básica. Um elemento A, X, né? A e Z. E eu trouxe aqui um exemplo, que é o carbono. O carbono tem 12, que é o A, e o 6 é o Z. Se eu for representar aqui, vai ficar assim, ó. A vai ser o 12. Quem que é o A? É a massa. Quem que é a massa? É prótons mais nêutron. E aí o Z é 6. E Z é quem? É o número atômico, que é os prótons. Fechou. Aqui é de boa, aqui é esse iniciozinho aqui, ele é bem sossegado. E aí tem outra parte que é o quê? Quando eu tenho um átomo neutro, o que é um átomo neutro? A quantidade de cargas positivas é igual de carga negativa. Então, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Isso é um elemento neutro. E aqui, ó, isso aqui é um elemento neutro. Porque eu posso ter esse elemento e uma carga representada.
Nesse caso eu não tenho. E eu tenho um sódio aqui, que é 23 e 11. Então o que significa? Um átomo neutro significa o número de elétrons será igual ao número de prótons. Então, nesse caso aqui, se eu fosse representar, eu fazeria o seguinte, que é o certo a gente fazer. Vou extrair todos os dados que eu tenho. Quem que é o Z aqui, nesse caso? Quem que é o Z aqui? Isso aí. Não. Então, vamos lá. Nesse caso, o Z é o de baixo. Z é aqui, ó, embaixo, e o A é em cima. Não, muda aí, velho, de lugar aí. Senta num lugar, senta no outro. Apesar que daqui a pouco tem que apagar ali para fazer um exercício ali também. Olha isso aqui, ó. Dica, igual eu falo para todas as salas. Todo elemento químico, o maior número é a massa e o menor é o número atômico. Morreu. É porque tem literaturas que vai trabalhar ao contrário. Em vez de colocar a massa em cima, eles colocam embaixo, o número atômico em cima. Tá errado? Não, só uma escolha. Mas o normal é a massa vir em cima e o número atômico embaixo. O mais normal é isso. Então o Z é 11 e o A é 23. Beleza. Só que aí o A é 23. Só que aí eu sei que o Z é quem também? O Z é o número de prótons. Foi o que a gente viu lá. Então, se eu posso falar o número de prótons aqui, Z é quanto? É 11 também. E o número de... Não. Ah, entendi. Beleza. Só para finalizar aqui na questão do número atômico. Que eu acabei de falar que o átomo neutro aqui, ó, o número de elétrons será igual ao número de prótons. Então o que significa? Se eu tenho o Z que é 11, o próton é 11 e os elétrons também é 11. Beleza? E aí igual você falou, ó, o N seria o quê? A massa menos a quantidade de prótons. A massa é 23 menos 11. Então, o número de nêutrons é 21, né? Não, 22. Ou 22, 12. Estou viajando aqui, meu Deus. 12. Isso aqui é o número de nêutron. Isso aqui é a identificação que a gente faz. Básica e tranquila. Eu tenho um ferro aqui agora. 56 e 26. Quem que é o 56? É o A, que é a massa. Quem que é o 26? É o Z, que é o número atômico. Aí, representando, Z é o 26, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Beleza. Aí o A é a massa, que é 56. O número de nêutron é a massa menos a quantidade de prótons. Então, o número de nêutrons é 56 menos 26. O número de nêutrons é igual a 30. Tranquilo. De boa, né? Então, vamos fazer um exercício aqui agora. Só apagar aqui do outro lado. Apagar desse lado aqui mesmo. Cara, iníciozinho aqui bem sossegado. Eu fiz um grupo lá, eu não mandei para vocês o link não, vou mandar o link para vocês e eu vou mandar uma listinha de exercícios lá dentro, viu? Só para estar fazendo de boa. Aqui no exercício é o seguinte, a gente vai determinar determine a massa, que é o A, o número atômico, que é o Z, prótons, que é o P, elétrons, que é o E nêutrons. Que é o N.
Aí você tem letra A, a gente tem aqui o berílio, tem a letra B, silício, letra C, a prata, e letra D, zircônio, que é ZR, viu? Depois aqui nós vamos falar de íons. Íon. Eu vou escrevendo aqui, se você quiser já adiantar aí. Só vou escrever aqui sobre os íons aqui. Íon. Ah, temos isso. Ah. É, tudo átomo neutro. Por que você quer neutro? Porque não tem nenhuma carga aqui, ó, nem positivo nem negativo. Vou apagar do outro lado ali. Eu já vou passar um exercício aqui já, só para nós praticar. Pode empurrar aí, velho. E aí, Juan, bom? Beleza. Falou, velho. Escrevi errado aqui. Letra A. 82. PB. 4 mais.
Letra B, 20 Ca 2 mais. Letra C, 56 Ba 2 mais. Letra D, Fe 3 mais. Tá errado aqui. Olha, quando ganha elétrons, deixa eu olhar uma tabelinha aqui. Dezessete. E aí, zerou aí, pronto? Ah, não fiz aqui não, N a mais, N menos. Eu já arrocha aqui. Deixa eu ver se tem café. Bora lá, bora responder. Aqui, ó. Esse exercício aqui, aquela para a gente identificar a massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons. De boa, facinho. Pode terminar aí. Então, beleza. Primeira coisa é o seguinte, a gente já sabe que o número maior é a massa de cada um deles. Nesse caso está representado em cima. Então, logo, aqui em cima eu tenho o A e embaixo eu tenho o Z. Então, eu posso fazer A igual a 9, Z igual a 4. E eu posso fazer assim também, ó. Beleza? Fazer Z não é igual a o número de prótons e o número de elétrons. Nesse caso, eu posso fazer assim, ó. Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a... Para dar um pouquinho mais rápido, entendeu? E o número de nêutron, a gente sabe que é a massa menos o número de prótons, que é 4. Então, eu posso fazer 9 menos 4. Então, logo o número de nêutron é igual a 5. Certo? No silício aqui, esse aqui é o A e esse é o Z. O A é a massa, 28.
O Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 14. E o nêutron é a massa menos a quantidade de prótons, que é o 14. Sempre é a massa menos os prótons, não menos os elétrons. É porque uma hora o elétron pode mudar, e a gente vai ver aqui que é o caso do íon. Então, o número de nêutrons, 28 menos 14, 14. Certo? De boa. Logo, nesse caso aqui, o A está aqui em cima e o Z está aqui embaixo. O A é a massa, 117. O Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 47. Logo, o número de nêutrons é a massa menos o número de prótons, que é 47. Logo, o número de nêutron, quanto que dá aí? 107 menos 47, 60. Esse é o número de nêutron. Tranquilo. O zircônio aqui eu tenho o A e o Z. A é a massa, que é 91. O Z é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual ao número 40, quer dizer. E logo o nêutron é igual a 91 menos 40. 51. Pronto, zerou. Cara, no início aqui é mamão com açúcar, é isso aqui. Mais na frente, o que a galera vai fazer? Vai pegar uma base dessa que a gente fez, talvez, e juntar dentro de uma questão, para você chegar no resultado, para você pegar esse resultado e fazer outra coisa. Aí o bicho pega a gente lembrar isso aqui. O que acontece é isso. A galera fala, não, beleza, se você sabe, se você chegou aqui até vamos falar assim, ligações iônicas, então eu vou te dar um exercício de ligação iônica, mas antes de resolver, eu quero que você vá lá e fala para mim esses dados, porque através desses dados você vai usar em outra coisa para chegar no... Entendeu? A galera sempre gosta de complicar um pouco assim. Mas a base é fácil. A gente tem que ir sempre refazendo. E agora a gente entra numa parada que é o íon. Já ouviu falar do íon? Eu já comentei também, não? Íon o que é? É um elemento químico da tabela periódica que ele perde ou ganha elétrons. Só perde e ganha elétrons, não é prótons, só elétrons. E aí o que acontece? No íon eu tenho o cátion e eu tenho o ânion. Quem que é cátion? Cátion representa pela carga de sinal positivo. No caso eu tenho o alumínio. O alumínio no estado neutro, o átomo neutro, e ele quando ele é um íon. Nesse caso esse íon, o nome dele aqui é cátion, porque é positivo. E esse mais 3 significa que ele perdeu 3 elétrons. E aí, se eu fosse representar nesse caso aqui, o alumínio aqui, ó, ficaria assim, ó. Esse 13 é o número atômico dele, então ficaria assim, ó. Z é 13, prótons é 13 e elétrons é 13. Aí, no caso, ele está com 10 elétrons. Isso aí, eu estou mostrando ele neutro e aqui agora a gente vai ver ele como cátion. Nesse caso, Z é 13, porque é a mesma quantidade de próton que é 13, só que como é mais 3, então ele perdeu 3 elétrons. Nesse caso é 10. Só isso. O que diferenciou de um para o outro? A quantidade de elétrons. Certo? E aqui a gente tem um exercício. Faz aí, velho. Faz aí que eu vou pegar, fazer um exercício desse ali, ó. Você quer copiar esse ali ou você já... Então beleza, então. Vou apagar dali que eu ponho mais um exercício lá de cá, então. Que aí nós fecha aqui, próxima aula a gente já arrocha mais um pouquinho. Hoje é mais de boa, hoje é igual eu falei para os meninos do primeiro ano, isso aqui basicamente é o que eles viram. É uma introduçãozinha bem de boa. O bicho começa a apertar daqui uns dias, que aí você tem que fazer uma análise maior um pouco. Exercício. Qual é o mesmo título do outro ali? Quantos elétrons em cada cátion? Qual a quantidade
de elétrons cada ânion. Ânion tem um acento aqui. Cloro. Letra A. Cl17 menos B. Esse tem mais ou menos isso aqui. Colocar um enxofre. 16. 2 menos. Não entendi. Aqui? São menos só. Significa que é 1. Perdeu 1 elétron. Iodato. Vamos colocar nitrogênio também, não. Vou fazer o selênio, 34. Selênio, 34. 2 menos. De boa. E aí, fez lá? Do outro lado? Então, vamos conferir ali. Cheirou o café. Fizeram agora. Deixa eu ver se tá pegando ali. Cara, ficou bom a gravação aqui, viu? Ficando massa. Deixa eu ligar uma luz aqui pra ver se vai ficar melhor ainda. Vou ligar da frente, né? Vou ligar todas elas. Já ficou excelente. Então vamos lá. Aqui eu tenho cátions. Quantos elétrons em cada cátion? Tranquilo. Eu tenho os elementos e aqui no meu indicativo eu tenho quantos elétrons ele perdeu. Cada elétron que ele perdeu. O que a gente vai fazer para treinar? A gente vai colocar o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. Então vamos fazer. Isso aqui é o número atômico, que é 82. Então Z é igual a 82. 82. 78. Porque ele perdeu 4 elétrons. Então, essa quantidade. Fechou. Então, tem menos elétrons do que prótons. No caso do cátion, mesma situação. Z é igual a 20. Prótons é a quantidade de Z, que é 20 também. E agora o elétrons aqui, ele perdeu 2. 18. Bário. Z é igual a 56. Prótons é igual a 56 e elétrons é igual a subtração tirando 2. 54. Que perdeu 2 elétrons. O ferro, Z é 26, prótons 26 e o elétrons 23. Então é isso. Tranquilamente, sem erro nenhum. O que é o ânion? O inverso do cátion. Só que no ânion eu represento um carga sinal negativo. O cátion representa um carga sinal positivo, o ânion carga negativa. O ânion é questão de ganhar elétrons. Isso aqui vai casar lá na frente quando a gente vai falando de ligação iônica, que é um doa e um recebe. Você já estudou sobre isso? Então fechou então. Fica mais fácil ainda da gente seguir a vida. Aqui eu tenho o número atômico do oxigênio. O número atômico dele é o Z, que é 8. O número de prótons deles é 8 também. O número de elétrons é 8. Só como a gente está falando de ânion, e eu tenho uma representação dele aqui. Só que ele, em vez de ter 8 elétrons agora, ele ganhou mais 2. Então ficaria Z 8. Isso aí, velho.
Oi? Faz ali. Próxima aula nós vamos falar de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônico. Você quer isso? Facinho, chama semelhança atômica. Nesse ritmo que nós vamos aqui, ó, qualquer assunto fica fácil. Aí lá no grupo, vou mandar o link lá, vou mandar uma listinha bem de boa, só pra gente você tá treinando aí, e próxima aula eu respondo ela. Aqui é tranquilo então. Qual a quantidade que eu tenho de elétrons? Número atômico 17, prótons 17, elétrons 18, porque ele ganhou mais um. Beleza, fechou. Número atômico 16, próton 16, elétron ganhou 2, então vai para 18. Agora aqui no selênio aqui, número atômico 34, prótons 34, elétrons 36. Fechou isso aí. Próxima aula, semelhança atômica. Nós vamos com calma para não afogar. Vou mandar uma listinha. De hoje para amanhã eu mando ela, mas com certeza eu mando hoje. Faça aqui agora e mando. Essa aula eu vou subir no YouTube e jogo lá no grupo para vocês também, para quem não assistiu. Cara, ficou bom.